Olá! Hoje nós vamos desenvolver mais um tema importante para o seu vestibular, ligado à geografia do Brasil. Vamos falar um pouco sobre a rede de transportes e sobre o comércio exterior brasileiro. Vamos fazer um balanço geral dessa rede de transportes e desse comércio. Vamos utilizar uma série de tabelas e gráficos para você conhecer este assunto. Inicialmente, observem a tela. Nessa primeira tela, nós podemos comparar os transportes aeroviário, rodoviário, ferroviário e hidroviário quanto à rapidez do transporte e o custo. Custo envolvendo instalação, operação do sistema. O transporte aeroviário e o transporte rodoviário, esses dois são os mais rápidos, mas envolvem um custo mais elevado. Os transportes ferroviário e hidroviário são mais lentos, mas envolvem um custo menor. A questão do custo de transportes dos vários sistemas de transporte envolve uma série de fatores. Quando implantamos uma rede de transportes, é muito importante analisar uma série de questões. Por exemplo, o quadro físico, o ambiente do local em que será implantado esse meio de transporte. Como é o relevo, qual é o tipo de clima, existem rios navegáveis ou não. Além disso, é claro que temos que analisar o que é que vai ser transportado. Cargas, seres humanos, cargas vivas ou não, cargas perecíveis ou que não se estragam em curto prazo de tempo. Temos que analisar todo o custo de implantação desse transporte, o custo de operação e de manutenção do sistema. Que tipo de combustível ou energia essa rede de transportes utiliza? Agora, observem comigo mais uma tela para avançarmos nessa análise da rede de transportes do Brasil. Uma tabela que vai comparar para você o transporte de cargas no Brasil pelos vários sistemas. O sistema de transporte rodoviário, ele absorve ou é responsável pelo transporte de 64% das cargas no país. O transporte ferroviário contribui apenas com 20%, o naval 13%, o hidroviário 2,7% e o aéreo 0,3%. Evidentemente, a participação do transporte aéreo é muito pequena pelo elevado custo deste sistema. É necessário, claro, buscar um maior equilíbrio, uma melhor distribuição no transporte de carga por estes vários sistemas, para evitar a dependência de um único sistema de transportes, como o rodoviário. A grande dependência do Brasil em relação ao transporte rodoviário, priorizado desde o início da implantação da indústria automobilística no Brasil, nos tornou dependentes do petróleo importado. É um meio de transporte que acaba até encarecendo a mercadoria transportada, além de outros problemas, como congestionamentos nas rodovias e nas cidades e a poluição atmosférica provocada pela queima dos combustíveis fósseis. Atualmente, o Brasil está trabalhando no sentido de dar maior importância a outros meios de transporte, diminuindo o transporte de cargas pelas rodovias. Estamos tentando melhorar a nossa rede hidroviária e ferroviária. Vamos agora a mais uma tela? Observem. Nessa tabela, nós estamos fazendo um balanço da rede de transportes quanto a ferrovias no Brasil. O Brasil possui uma rede ferroviária de pequena extensão e a maior parte dessas ferrovias ainda não são eletrificadas. Observem os números que você encontra na sua tela. Observe também que a extensão total de ferrovias no Brasil tem até diminuído. Observados esses números dessa tabela, fica claro que nós precisamos expandir a nossa rede de ferrovias, ampliar essa extensão. Mas não só ampliar a extensão da malha ferroviária brasileira, recuperar as ferrovias que já existem. Uma das medidas tomadas a efeito para melhorar essa rede de ferrovias é a privatização pelo sistema de concessão dessas ferrovias. Agora vamos observar mais uma tela? Vejam comigo. Nós temos agora uma tabela que mostra um balanço da rede de transportes quanto às rodovias. Você pode observar a extensão em quilometragem. Observe que o total de rodovias no Brasil realmente é elevado, mas a maior parte dessas rodovias não são pavimentadas.
As rodovias pavimentadas têm uma extensão reduzida. Quanto à distribuição pelo controle dessas rodovias, nós podemos observar uma importância maior quanto às pavimentadas das rodovias federais e das rodovias estaduais. Essas rodovias também precisam ser melhoradas. Muitas rodovias brasileiras estão em um estado de conservação muito ruim. Para recuperar essa malha rodoviária, também temos adotado nos últimos anos o procedimento das privatizações, abrindo concessões para a exploração de algumas rodovias para a iniciativa privada. Vem aí uma das maiores reclamações envolvidas com esse processo de privatização: o aumento do número de praças de pedágio e o custo que isso implica no transporte rodoviário. É muito importante nós pensarmos nessa rede de transportes para diminuirmos o impacto que isso causa na inflação brasileira, porque um custo maior no transporte das mercadorias vai implicar num aumento do preço dessas mercadorias. Isso sem falar no transporte de passageiros. O custo do transporte para o passageiro é um importante componente no seu orçamento mensal. Agora vamos tratar um pouco do nosso comércio exterior. Precisamos entender algumas questões importantes, alguns conceitos e observar como está o Brasil atualmente nesse comércio. Vamos então observar comigo mais uma tela. Vejam. Em primeiro lugar, vamos explorar o conceito de balança comercial. A balança comercial é igual ao total de exportações menos o total de importações. Sempre pensando nisso, por uma medição em dólares. Nós medimos a quantidade de exportações e importações pelo valor dessas mercadorias. Então, nós podemos ter duas situações. Um superávit na balança comercial. Um superávit ocorre quando o saldo da balança é positivo, ou seja, as exportações são maiores do que as importações. Ou então podemos observar um déficit. O déficit na balança comercial ocorre quando há um saldo negativo. As exportações são menores do que as importações. Para muitos países, incluindo aí o Brasil, acaba sendo muito importante conseguir saldos positivos na balança comercial, porque isso acaba significando uma entrada de divisas no país que o país precisa contar para continuar promovendo o seu desenvolvimento. Mas além da balança comercial, nós podemos lembrar também do conceito de balança de pagamentos. Vamos explorar esse conceito observando mais uma tela. Vejam comigo. A balança de pagamentos, ela vai ser igual à balança comercial, que nós acabamos de conferir, as exportações menos importações, mais a balança de serviços, o que nós gastamos, por exemplo, nos transportes, no pagamento de fretes, o que nós gastamos no pagamento de seguros, o dinheiro relativo ao turismo, o dinheiro que é gasto no turismo do brasileiro lá fora ou que nós recebemos de turistas que vêm aqui para o país, e o pagamento de royalties. E além disso também somamos a balança de capitais. Isso inclui dívidas, tanto as dívidas que temos que pagar quanto aquelas que temos que receber, os investimentos e a remessa de lucros. Podemos também lembrar a existência de brasileiros no exterior que mandam dinheiro para suas famílias que ficaram aqui, ou mesmo estrangeiros que estão aqui no Brasil, trabalhando aqui no país e que enviam dinheiro para suas famílias nos países de origem. Vamos agora seguir observando mais uma tela. Vejam comigo. Vamos avaliar agora o Brasil, o comércio exterior brasileiro em bilhões de dólares durante boa parte da década de 90, a partir de 94 até 99. Nós observamos que o volume de exportações e de importações realizados pelo Brasil tem aumentado durante a década de 90. Mas, se você observar com um pouco de cuidado, vai verificar que na maior parte da década de 90 nós tivemos déficits na balança comercial. Vejam, a linha de exportações, na maior parte desse período, está abaixo da linha das importações. Portanto, nós tivemos aí um saldo negativo na maior parte dessa década. O que o Brasil exporta e o que o Brasil importa?
O Brasil não é mais meramente um exportador de matérias-primas, de produtos agrícolas ou minérios. E também não é mais meramente um importador de produtos industrializados. A economia brasileira se modificou muito nas últimas décadas. Hoje, o Brasil exporta muitos produtos manufaturados e semi-manufaturados. Continuamos exportando matérias-primas, mas já com um percentual menor. E hoje é muito importante nas nossas importações produtos como minérios, fontes de energia e até alguns produtos agrícolas como trigo. Vamos seguir observando mais uma tela? Acompanhe comigo. Nós temos agora um gráfico mostrando as exportações brasileiras no ano 2000 em bilhões de dólares, por blocos ou alguns países de maior destaque. Vejam a grande importância que os Estados Unidos têm no comércio com o Brasil. Boa parte de nossas exportações vão para os Estados Unidos. Temos um percentual razoável para a Ásia, grande percentual para a União Europeia e ainda grande destaque para os países da Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Intercâmbio e outros países. Além de analisar as exportações brasileiras, precisamos conferir também com quem nós comercializamos nas nossas importações. Vamos observar, então, mais um gráfico. Vejam comigo. Nesse gráfico das importações brasileiras do ano 2000, continuamos ainda observando o grande percentual que os Estados Unidos têm nesse comércio com o Brasil. A Ásia, com 15,4%, a União Europeia, um grande peso, 25%, países da ALAD com quase 21% e outros países com 15,2%. Nós podemos observar, portanto, fazendo esse balanço das exportações e das importações, que nós temos comercializado muito com a União Europeia, com os Estados Unidos e com outros países latino-americanos. Na América Latina, podemos lembrar das relações brasileiras com o Mercosul. Vamos então observar mais uma tela para conferirmos esse relacionamento com o Mercosul. Vejam, saldos comerciais com o Mercosul. Nós observamos durante a maior parte da década de 90 que o Brasil teve déficits comerciais com o Mercosul. Vejam o gráfico. O Brasil tem comprado muito mais produtos dos nossos vizinhos, parceiros do Mercosul, do que vendido para eles. Mas o Brasil continua, apesar disso, investindo muito no Mercosul. É importante reforçarmos as relações comerciais com os nossos vizinhos. Por exemplo, com a Argentina. Vejam então mais um gráfico dessa relação comercial com a Argentina. No comércio Brasil-Argentina, no ano 2000, nós observamos um saldo negativo para o Brasil. Compramos mais dos argentinos do que vendemos para eles. É claro que esse volume de exportações e importações depende de outros fatores. Nós sabemos que no final dos anos 90 e início do século XXI, a crise econômica argentina comprometeu muito essa relação comercial do Brasil com eles e dentro do próprio Mercosul. Mas volto a lembrar, continuamos defendendo a ideia de um fortalecimento do Mercosul e da própria expansão deste bloco. Está aí então. Estude muito bem esse assunto, procure desenvolver seus conhecimentos para o seu vestibular em transportes e comércio exterior. Até a nossa próxima aula.